meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a audiência de cada um e sempre peço para cada um de vocês que vocês nunca se esqueçam aí de deixar o seu comentário, deixar o seu like ou seu dislike. Compartilhe aí com seus irmãos em Cristo para que esses sermões que aqui são publicados possam chegar a mais pessoas e da mesma forma que abençoou a vida de vocês, possa abençoar a vida de outras pessoas também. Dito isto, eu gostaria neste dia de falar com vocês a respeito de um tema que é bastante espinhoso dentro da teologia cristã, a respeito do assunto se o eleito de Deus ele pode ou não perder a sua salvação. E desta forma, biblicamente, eu quero mostrar a cada um de vocês, pelas Sagradas Escrituras, o que é que a Palavra de Deus diz a respeito deste tema. Dentro da teologia, nós temos aí duas tradições, a tradição arminiana e a tradição calvinista. Os calvinistas, por um lado, dizem que o eleito ele jamais pode perder a sua salvação, porque é o Deus Todo-Poderoso que lhe sustenta. E por outro lado, os arminianos eles vêm com suas argumentações dizendo que o eleito pode sim extraviar e desviar da fé definitivamente para nunca mais voltar. Mas a pergunta que fica para nós neste dia é a seguinte: será que é isto mesmo que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz a respeito deste tema que dentro das abordagens teológicas tem se tornado tão dificultoso nós interpretarmos? Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Hebreus no capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 8, e vamos ver o que o autor aos Hebreus ele tem a dizer a respeito deste tema. E diz assim a palavra de Deus: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, ao ultraje, à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então a pergunta do nosso sermão deste dia é a seguinte: pode, porventura, um eleito ele perder a sua salvação? Ele pode aí conscientemente resistir à graça, se revoltar contra Cristo, virar as costas e ir embora? Essa é a pergunta que nós temos biblicamente para responder neste dia. O nosso autor, que é desconhecido, nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, porque ele não se identifica por seu nome próprio. Ele escreve esta carta por volta do ano 70 depois de Cristo, provavelmente pouco antes de Tito Vespasiano, até então general romano, invadir Jerusalém e destruir o templo judeu. Ele escreve a uma igreja onde muitos estavam aí negando a Cristo e retornando ao judaísmo. Portanto, a advertência dada aqui com relação à apostasia, ela é uma advertência real, é uma advertência verdadeira. O que precisamos definir é a quem se aplica esta exortação do autor. Então o autor ele está alertando a respeito da apostasia.
e é uma exortação que ela é real. E nós precisamos definir a quem essa exortação se aplica. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar este texto aqui, ele faz uma brilhante observação com relação ao contexto da presente passagem. E ele diz o seguinte: o escritor faz um alerta sobre o perigo real da apostasia, uma vez que muitos crentes professos estavam de malas prontas para voltar ao judaísmo. Então o Dr. Hernandes Dias Lopes ele está pontuando aqui que nesse período onde o nosso autor da carta aos Hebreus escreve aqui, ele está escrevendo a uma igreja que está passando por problemas e de fato está acontecendo uma apostasia aí de alguns irmãos dentro do contexto dessa igreja que ele escreve essa carta. E ele fala que muitos estavam aí de malas prontas para voltar ao judaísmo. Ele dá algumas razões aqui porque essas pessoas estavam apostatando e negando a fé por medo da perseguição, para poupar a própria vida, estavam negando a Cristo e voltando para o judaísmo. Mas em uma outra seção do seu comentário, o Dr. Hernandes, ele diz o seguinte: ele diz que negar a Jesus Cristo por medo da perseguição ou para poupar a própria vida era decretar a sua própria sentença de morte, morte espiritual, morte eterna, morte definitivamente, separação verdadeira de Deus para nunca mais voltar. Dito isto, eu já devo definir que esse texto ele não está falando a respeito de perda de salvação, mas da apostasia. Ele está falando de divórcio com Cristo, o abandono consciente da fé, blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado para a morte. É disto que este texto está tratando aqui. São alguns termos que são aplicados para este pecado imperdoável aí. Como dito, apostasia, blasfêmia contra o Espírito Santo ou pecado para a morte. Acompanhe comigo os versos 4 até o 6 e veja o que o autor da carta aos Hebreus, ele diz aqui, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, ao ultraje, à vergonha. Então, o que o autor ele quer dizer com isso? Muitos intérpretes das Escrituras têm interpretado que o eleito de Deus ele pode sim perder a sua salvação e se rebelar contra Deus por causa das palavras que o autor usa aqui. Ele usa termos como iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo, ela provou o dom celestial, ela provou da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra, e essa pessoa, por alguma razão, ela caiu. Ele diz sim, e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então ele está dizendo que uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo, que provou o dom celestial, ela provou da palavra de Deus, ela viu a operação do Espírito Santo. Se porventura essa pessoa cair, é impossível renová-lo outra vez para o arrependimento. Porque se fosse para fazer isso, Jesus teria que morrer de novo, exclusivamente para essa pessoa, e por isso exporia ele de novo à vergonha da cruz. Mas nós sabemos pela própria carta aos Hebreus que Jesus Cristo ele morreu uma única vez. E ele compara com a vida do homem, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e o que resta depois para ele é o juízo. Então Jesus ele morreu uma única vez pelos nossos pecados. Então por isso que é impossível renovar uma pessoa de novo ao arrependimento, se ela conheceu aí a boa palavra de Deus, se ela foi iluminada pelo Espírito Santo, se ela provou o dom celestial.
porque seria necessário que Cristo morresse de novo por ela. E Cristo não vai morrer de novo, porque ele já morreu, e o seu sacrifício na cruz do Calvário, ele é eficaz aí apenas para os eleitos. Tem poder para salvar o mundo inteiro, mas apenas é efetivo para os eleitos. Então ele está pontuando aqui que uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito Santo, que conheceu a palavra de Deus, que ela provou do dom celestial, e ela conheceu os poderes do mundo vindouro, é possível ela se desviar definitivamente. Só que este texto, meus irmãos, é um texto que ele é complexo, pois ele dá a impressão aqui de que o autor está falando que a graça pode ser resistida e sua ação interrompida. Mas será que é isso que o autor da carta aos Hebreus está falando? Se for isso que ele está falando, meus irmãos, Lutero, à primeira vista, quando leu essa carta, ele estava correto. Essa carta é uma carta de palha. Essa carta não tem sentido para nós, porque ele estaria se contradizendo com o restante da Bíblia, que diz que a graça é irresistível, que não tem como interromper a sua ação. Então eu pergunto novamente, será que é isso mesmo que o nosso autor está declarando? A realidade é que não. O autor da carta aos Hebreus, em momento algum, ele está falando que a graça pode ser resistida e que sua ação pode ser interrompida. A realidade é que não, pois o contexto nos mostra que o quadro que ele descreve aqui é que é possível uma pessoa ela experimentar do ensino saudável da palavra de Deus e ainda ver a ação do Espírito Santo. Essa pessoa pode participar da Eucaristia, pode tomar a ceia do Senhor e ainda assim não ser um eleito. Então, ele está fundamentando aqui que uma pessoa ela pode se batizar, ela pode começar a frequentar uma igreja, pode experimentar o ensino verdadeiro da palavra de Deus, ver a ação do Espírito Santo e ainda assim não ser uma eleita, ser apenas algo que eu vou chamar aqui neste sermão de crentes nominais. Então, essa pessoa pode se batizar, participar da Eucaristia, que é tomar a ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus em cultos semanais, ter frequência em cultos e ainda assim não ser um eleito, como Judas Iscariotes, que provou a boa palavra que Jesus estava pregando. Ele viu os sinais miraculosos que o Espírito Santo estava operando por meio do ministério de Jesus, e ainda assim, Judas Iscariotes, ele era o filho da perdição, ele era o traidor. Algo mais eu quero dizer para vocês, ele experimentou do Espírito Santo, ele pregou o Evangelho, e eu posso dizer para vocês que juntamente com os 70, Judas Iscariotes expulsou até demônios, mas ele não era um eleito de Deus. Ele ainda era o filho da perdição. O traidor, ele teve um ministério, ele pregou o Evangelho, mas não era convertido. Eu posso falar de outro personagem das Escrituras, que também foi iluminado pelo Espírito Santo, foi usado pelo Espírito de Deus, e era um verdadeiro, um baita de um falso profeta. Eu estou falando de Balaão. Pois a sua motivação eram as riquezas, o dinheiro, e a única profecia que ele entregou foi a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Balaão foi usado pelo Espírito de Deus, pois sua profecia se cumpriu, mas ele continuou sendo um falso profeta. Veja o que ele disse aqui em Números 24 e versículo 17. Abra comigo aqui em Números 24 e versículo 17, nós vamos encontrar a profecia de Balaão. Números 24 e versículo 17. E Balaão, ele transmite o recado de Deus desta forma, falando a respeito do nosso Senhor. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Essa estrela que Balaão profetiza aqui, que viria de Israel, que viria de Jacó, é verdadeiramente
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua profecia se cumpriu. Mas Balaão deixou de ser um falso profeta, o Espírito Santo fez uma mula muda abrir a sua boca e conversar com ele, e ainda assim ele não creu. Ele queria dinheiro, ele queria posses, ele estava interessado em todas as dádivas que o rei Balaque, o rei de Moabe, tinha a oferecer. E desta forma, ele é um falso profeta que experimentou tudo isso. Deus falou com ele, mostrou a revelação da vinda do seu filho, e ainda assim ele não creu. Eu também posso falar do caso de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Eram crentes professos, eles frequentavam a igreja apostólica ali no capítulo 5 de Atos, mas eram incrédulos e só pensavam em dinheiro e nas propriedades que eles tinham aqui nesta terra. E vocês veem o caso deles ali. Tanto Ananias mentiu para o Espírito Santo, quanto Safira, sua esposa, mentiu. Eles haviam feito um voto diante de Deus que venderiam uma propriedade e ofertariam para a igreja apostólica. Só que Ananias, quando viu toda aquela somatória de dinheiro, ele falou: vou reter parte disto e metade eu ofereço aos pés do apóstolo Pedro, ninguém vai saber disso daí. Só que ele se esquecia que o apóstolo Pedro estava investido do Espírito Santo, e sua mentira aí arrogante e aí mesquinha, avarenta, foi descoberta, e ele caiu duro diante do apóstolo Pedro. Eu posso falar também de Simão o Mágico, que aparentemente, lá em Atos, no capítulo 8, versículo 13, quando Filipe começa a pregar, ele se converte. Abra comigo em Atos aí, no capítulo 8, versículo 13, e veja o testemunho que é dado aqui desse Simão o Mágico. Aparentemente ele havia crido na pregação do discípulo Filipe, o evangelista, e veja o que diz aqui, ó. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado, assombrado com os sinais e grandes milagres praticados. Só que será que este homem havia abraçado a fé verdadeiramente? Ele havia abraçado a fé de uma maneira superficial. Ele era um crente nominal, ele não tinha crido na palavra de Deus, porque ele aparentemente havia se convertido com a pregação aí de Filipe, o evangelista, mas na realidade o que ele queria era poder, era controle, era isso que ele queria. E no restante aqui do capítulo 8, a partir do versículo 18, do capítulo 8 de Atos, nós vamos encontrar este homem oferecendo dinheiro para o apóstolo Pedro. Veja o que diz aqui, ó. Atos 8, versículo 18. Ó. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba do Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja para contigo, para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então este homem, ele não tinha crido na palavra de Deus, ele estava acompanhando porque ele queria poder, e ele oferece dinheiro para o apóstolo Pedro aqui para comprar um ministério e para comprar o Espírito Santo. Só que Pedro repreende ele e diz o seguinte, ó. Pedro, porém, lhes respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então o apóstolo Pedro mostra aqui que o coração de Simão o Mágico não era reto diante de Deus, era apenas mais um crente nominal, que experimentou as obras do Espírito Santo, viu o ensino da palavra de Deus pelo colégio apostólico, mas não cria de fato. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então o seu coração estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. E também podemos falar de Demas, o cooperador do apóstolo Paulo, que amou
mais o presente século, amou mais o mundo do que amou a Deus, e deste modo ele abandona o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 10. E eu posso falar de casos da nossa atualidade, de nosso tempo. Eu já vi teólogos renomados que aparentemente tinham um caráter ilibado, aparentemente eram homens convictos e piedosos diante de Deus, convictos da revelação da palavra de Deus, mas se revelaram grandes pecadores que pecavam na surdina, sorrateiramente, e pensavam que ninguém iria descobri-los. Mas de Deus ninguém se esconde. Charles Spurgeon, ele dizia que um homem ele pode passar a sua vida toda em cima de um púlpito, ensinando a palavra de Deus, encaminhar almas para Deus e para o céu, e no final da sua vida ele ir parar no inferno, porque o seu coração não era sincero. Mas ainda que o seu coração não era sincero, o ensinamento que ele estava dando era verdadeiro. E por isso encaminhou pessoas para o céu, encaminhou pessoas para Deus, mas ele mesmo, ele não conseguiu encaminhar, porque ele era apenas mais um cristão nominal. Isso confirma para nós o que Cristo nos ensina, lá em Mateus 12:33, que pelos frutos se conhece a árvore. Ele nos ensina que o que define que uma pessoa é verdadeiramente convertida são os frutos que ela dá, os frutos que ela produz. É isso que vai definir que uma pessoa é uma eleita, que ela foi transformada pelo Evangelho. A sua permanência na fé não é o fato de estar em uma comunidade, dela ser batizada, dela participar da ceia do Senhor, e muito menos frequência em cultos. O que vai definir aí que ela é uma verdadeira eleita não é a sua frequência em cultos, ouvindo aí o ensino puro e simples das Escrituras, ou ela ver as obras do Espírito Santo, ver, ouvir, palpar e experimentar, não é suficiente. Suficiente diante de Deus é viver aquilo que se ouve, vê e saboreia. Eu pergunto a cada um de vocês, você está vivendo aquilo que você ouve, o que você vê e o que você saboreia da palavra de Deus? Ou você é apenas um cristão nominal que ouve a palavra de Deus e deixa ela entrar por um ouvido e sair pelo outro? Você não aplica essa palavra na sua vida? Se você não tem aplicado a palavra de Deus na sua vida, se você não tem seguido seus ensinamentos, verdadeiramente você é um cristão nominal, você não é um cristão verdadeiro. Sendo assim, o que esse texto nos ensina é que a apostasia só é possível para um incrédulo, para alguém que não crê na palavra de Deus. Uma pessoa não convertida, um ímpio e não um eleito. E eu vou provar por que um eleito ele não pode se extraviar da fé, porque ele não pode se rebelar contra Cristo, ele não pode entrar em apostasia, ele não pode virar as costas para Cristo. Biblicamente eu vou mostrar para vocês. Um eleito jamais cometerá esse pecado imperdoável, que aqui é chamado de queda, e que nós entendemos como apostasia, o pecado que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32. Abra comigo em Mateus, no capítulo 12, e versículo 31 e 32. Mas continue marcado aí em Hebreus, no capítulo 6, para continuarmos acompanhando aí a exposição da palavra de Deus. E diz aqui, ó, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A apostasia nunca vai ser perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro, nem no porvir. Este pecado também nós encontramos na primeira carta do apóstolo João, onde ele chama esse pecado aí de pecado para a morte.
lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 16 até o 18. Vamos lá andar um pouquinho aqui na Bíblia, para que nós tenhamos um contexto. 1 João, capítulo 5, versículo 16 até o 18. E diz assim, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então o apóstolo João ele está definindo aqui com seus termos que há pecado para a morte, sim. Há pecado para a condenação eterna. E o pecado para a condenação eterna é a apostasia. E esse pecado para a condenação eterna, o eleito jamais vai cometer, e ele vai dar as razões aqui, o porquê. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e o que o mundo inteiro jaz no maligno. E por que um eleito jamais poderá cometer esse pecado? O texto já nos deu a resposta. Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. O eleito não comete pecado, não comete esse pecado para a morte, não porque ele é perfeito, mas porque Jesus Cristo o sustenta, porque Jesus Cristo o guarda, porque Jesus Cristo ele disse que ninguém poderá arrebatá-los das suas mãos. E eu posso dizer para vocês, nem o diabo, nem o pecado, e muito menos o mundo. E dessa forma, eu volto a perguntar, é possível um eleito, ele blasfemar contra o Espírito Santo, cair da graça e perder a sua salvação? E eu dou a resposta aqui para vocês, é um óbvio não. Este texto não está falando de eleitos, ele está falando aí de cristãos nominais que aparentemente professavam a fé, mas a primeira tribulação, a primeira perseguição, eles se afastavam de Cristo. E eu digo para vocês por que um eleito ele não pode cair da graça e ele jamais pode se rebelar contra Deus. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Muitos podem falar, esse pastor aí é calvinista, e sou mesmo. Mas eu não estou falando aqui de calvinismo, eu estou falando das doutrinas da graça. E uma das doutrinas da graça é uma vez salvo, salvo para sempre, o que nós chamamos de perseverança dos santos. Os santos não perseveram porque eles são muito bonzinhos, ou porque eles são perfeitos, mas é porque o Espírito Santo os sustenta, o Espírito Santo os guarda. Eu posso dizer para vocês que o meu coração é tão tenebroso quanto de um bandido mais hediondo. E por que eu não cometo o pecado que o bandido hediondo comete? Porque eu tenho um freio que é o Espírito Santo. E cada um de vocês que me escutam nesta noite, se vocês têm o Espírito Santo, saiba que o seu coração é tão corrompido e tão cheio de pecado quanto de um bandido mais perigoso que exista no planeta Terra. Você só não comete o mesmo pecado que ele porque o Espírito Santo está dentro de você. Abra comigo aí em João, no capítulo 10, e versículo 27 e 28. João, capítulo 10, e versículo 27 e 28. Não foram os calvinistas de Dort que disseram que uma vez salvo, salvo para sempre, que existe a perseverança dos santos. Foi o próprio Jesus. E veja o que ele diz aqui em João 10, 26 e 27, ou 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então a primeira coisa que ele demarca aqui, que uma ovelha de Jesus Cristo é conhecida pelo fato deles ouvirem a sua voz. E o que mais essas ovelhas fazem? Elas o seguem. E desta forma, uma ovelha de Jesus Cristo, ela vai ouvir a sua palavra e vai segui-lo. Então aqui já tem uma razão. E o verso 28 ele diz, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja o que ele está dizendo aqui, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra e o seguem. E mais abaixo ele diz que ele dá a vida por essas ovelhas, lhes dá a vida eterna, que essas ovelhas jamais perecerão e que ninguém
jamais arrebatará elas das suas mãos. E eu repito de novo, nem o diabo, nem o pecado, e muito menos o mundo com a sua cobiça. E o verso 29 ele diz o seguinte, ó: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus falou que ninguém pode arrebatar as ovelhas das suas mãos. E agora aqui no 30 ele diz o seguinte: e ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. E no capítulo 6, e versículo 37, ele vai dizer o seguinte, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então ele está dizendo, tem pessoas que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que tem pessoas que o Pai deu a Cristo, e foi por essas pessoas que ele morreu ali na cruz do Calvário. Nenhuma gota do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramado em vão, porque ele sabia exatamente por quem ele estava morrendo. E ele diz o seguinte aqui, que ninguém pode arrebatar essas ovelhas das suas mãos, porque quem os mantém salvos e na graça é o próprio Jesus Cristo, e não eles mesmos. Esse texto claramente nos mostra a perseverança dos santos. Uma das doutrinas da graça não é doutrina calvinista, é doutrina da graça. Vocês podem me chamar, me definir dos termos que quiserem, mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus Cristo, ele sustenta os seus eleitos e que eles jamais perecerão no pecado, que eles jamais serão arrebatados das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero citar aqui Jacobus Arminius. Cabe a nós citarmos Jacobus Arminius aqui, para que vocês entendam o que Jacó Armínio pensava a respeito da perseverança dos santos. Veja o que ele diz aqui, ó: Cristo os guarda e não os deixa cair da graça, de modo que não é possível para os eleitos serem arrebatados das mãos de Cristo. Interessante que esses semi-pelagianos de hoje, que se denominam aí arminianos, parecem desconhecer a própria obra de Jacobus Arminius. Aqui no volume 1, ele disse desta forma, eu vou até repetir o que ele disse, ó: Cristo os guarda e não os deixa cair da graça, de modo que não é possível para os eleitos serem arrancados das mãos de Cristo. Então percebam, meus irmãos, que até Armínio ele entendia que é impossível um eleito perder a sua salvação. E por isso que eu digo a vocês que esses que hoje dizem que são arminianos, eles não são arminianos, eles são de fato semi-pelagianos. Eles acreditam em salvação por obras, eles não acreditam nas doutrinas da graça. Então, como dito, até Armínio entendia que é impossível um eleito perder a salvação. Mas o próprio contexto da carta aos Hebreus vai nos confirmar aí, nos deixa claro que o autor não estava se referindo aos eleitos quando ele fala sobre o perigo da apostasia. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Um eleito, ele nunca vai se apostatar. Veja o que diz o versículo 9 aqui, ó, da carta aos Hebreus, no capítulo 6. Ó. Quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então o autor da carta aos Hebreus ele está fazendo distinção aqui destas pessoas que estavam entrando em apostasia e os eleitos. Ele está dizendo aqui, ó, e quanto a nós esperamos coisas melhores. Eles podem se apostatar, eles podem se desviar porque eles são iníquos, porque eles não creem na palavra de Deus. Mas vocês que de fato têm sido renovados pelo Espírito Santo e têm sido confrontados com as doutrinas da graça, vocês que foram chamados pelo decreto divino, vocês jamais vão perecer, porque Cristo vai sustentá-los. É isso que ele está falando aqui, ó. E aqui no capítulo 10 e versículo 39, vai ficar mais claro ainda isso que eu estou falando. Ó. Veja o que diz aqui, ó. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Note o que ele está dizendo aqui, a carta aos Hebreus. Ele está falando, ó,
Nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam atrás para a perdição. E ele segue aqui, ó. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o próprio autor da carta aos Hebreus, ele faz uma distinção entre eleitos e cristãos nominais. Então, percebam, meus irmãos, Lutero, quando ele lê, à primeira vista, superficialmente esta carta, ele chama esta carta de uma carta de palha. Só que à medida que nós vamos lendo aqui o texto e vamos confrontando com o restante das Escrituras, nós vamos percebendo que Lutero percebeu que o autor da carta aos Hebreus, ele está defendendo as mesmas doutrinas que Pedro, Paulo, João, Marcos, Lucas, Filipe, todos os discípulos de Cristo defenderam no decorrer da história da igreja. O apóstolo João, ele vai declarar em sua primeira carta que só se desvia, só sai do meio dos cristãos aqueles que não pertencem ao nosso meio. Veja o que diz aqui, ó. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 19, ó. Veja o que diz aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então perceberam, meus irmãos? Todos os apóstolos, eles ensinam a mesma coisa. Uma pessoa que ela entra em apostasia, ela se rebela contra Cristo, aparentemente ela resiste aí à graça divina, interrompe aí o processo de salvação, é porque ela não é de fato uma pessoa que foi eleita por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, o apóstolo João, ele declara que só se desvia definitivamente aí de Cristo aqueles que não pertencem ao grupo dos eleitos. E o próprio Jesus Cristo, ele deixa claro que aqueles que não ouvem a sua palavra não são das suas ovelhas. Abra comigo aí em João 10, ó. Vamos voltar a João 10 aqui, ó, versículo 26. Já poderia ter lido anteriormente, mas cabe citarmos esse versículo agora. Veja o que ele diz aqui, ó. João capítulo 10 e versículo 26. João 10, 26. Veja o que está dito aqui, ó. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então percebam, meus irmãos, uma pessoa que se mantém rebelde para sempre, ela nasceu incrédula e ela morre incrédula, é porque ela não pertence às ovelhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu posso dizer verdadeiramente, meus irmãos, Jesus, ele não morreu por todos os seres humanos aqui do planeta Terra. Ele morreu exclusivamente por suas ovelhas. Então entendam, meus irmãos, eu torno a repetir para vocês, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos falando aqui do contexto da perseverança dos santos. Um eleito jamais cairá da graça. E veja os versos 7 e 8 aqui, como que o autor da carta aos Hebreus ele encerra, ó. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, ele segue falando aqui de cristãos nominais e de cristãos que foram verdadeiramente eleitos por Deus. Estes versos estão justamente aqui para confirmar que, em hipótese alguma, o nosso autor está falando que um eleito ele pode perder a sua salvação ou resistir à graça. Então, verdadeiramente, esses versículos estão aqui para sustentar essa ideia de que um eleito, que ele foi salvo, que ele foi regenerado, que o Espírito Santo habita nele, ele jamais irá cair da graça, ele jamais irá se perder. Então, ao contrário, o autor se refere a crentes nominais. Ele faz a distinção de crentes nominais e eleitos. Por isso ele termina falando aí de terreno bom e de terreno mau. Terra que produz erva útil aí e dá a bênção do fruto maduro na espiga,
para o agricultor que com tanta dedicação ele cultivou essa terra, mas ele fala também de terra ruim, terra que somente produz mata espinhosa, que só presta para ser queimada, pois não tem serventia nenhuma. Então, em outros termos aqui, são pessoas de uma fé falsa e de curta duração, como na parábola do semeador, ali na explicação da parábola do semeador em Marcos 4, de 16 a 20. Acompanhe comigo aí Marcos 4, de 16 até o 20. E Jesus ele explica a parábola do semeador aqui, ó. Ele diz assim, ó, Marcos 4, verso 16 até o 20. Ó. Prestem bem atenção. Ó. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra também, ó, ele está dizendo aqui, ó, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então percebam que ele está terminando aqui esta sessão aí falando de crentes nominais, sementes plantadas em solo rochoso e espinheiros, que não têm raízes profundas na palavra de Deus e facilmente se desviam, pois não criam verdadeiramente em Cristo e por isso negam a fé. O que vemos aqui é um contraste entre eleitos e crentes nominais. Isso nos ensina, amados irmãos, que não somos salvos pelas obras ou por nossa conduta aqui nesta terra, mas o que fica claro é que as obras praticadas, o modo como vivemos, os frutos que nós produzimos, irão definir se somos eleitos ou se somos incrédulos. Não há neutralidade. Não há como você ser filho de Deus e filho do maligno ao mesmo tempo. As duas coisas não dá para ser. O nosso autor ele fala sobre o coração dos homens e nos faz enxergar que aqui no planeta Terra, meus irmãos, existem dois tipos de seres humanos. Seres humanos de um caráter distinto do outro. Há dois tipos de seres humanos. Há dois tipos de filiações espirituais aqui. Filhos de Deus e filhos do diabo, filhos do maligno. Há aquele que ouve e recebe a palavra de Deus. Ele caminha por um tempo como Simão o mágico, mas as riquezas do mundo sufocam a fé que estava ali dentro do coração dele ali. Mas quando chega a primeira provação, ele vira as costas, ele nega a Cristo e vai-se embora. Esse é o crente nominal. Mas existem os eleitos também, que na alegria ou na dor, eles continuam seguindo a Cristo, não importa se estão esbofeteando eles, se estão pisando neles, se estão martirizando eles, eles continuam crendo aí na palavra de Deus, como os crentes lá na Síria, que estão sendo torturados, estão sendo presos e humilhados pelos islâmicos ali. Eu já vi relatos aí de crentes que tiveram a sua boca costurada para que não pregasse o evangelho, porque eles não querem ouvir da palavra de Deus. E os crentes continuam aí pregando e ensinando e dando as suas vidas por Cristo. Certo provérbio dizia o seguinte, que os crentes são como sementes plantadas na terra. Você mata um e sepulta ele aqui, aparece outro ali, e vai se multiplicando, e vai aparecendo muito mais, e o evangelho vai se multiplicando. Então, esse é o eleito, aquele que teve o seu coração e a sua vida transformada. Será que eu e vocês, meus irmãos, teríamos a coragem, a intrepidez, meus irmãos, de permitir que nossas bocas fossem costuradas por causa do ato de pregar o evangelho? Ou a primeira ameaça de passar a costura em nossas bocas nós já negaríamos?
ou o simples fato de sermos humilhados em praça pública, o simples fato de sermos torturados diante dos homens, estarmos apanhando os nossos filhos e nossas esposas, nossos pais e nossas mães, sendo presos, sendo humilhados? Será que nós teríamos a intrepidez que esses irmãos na Síria estão tendo, ali sofrendo por causa do amor de Cristo? Outros em partes da África. Eu vi radicais islâmicos aí entrando em uma pequena igreja, uma igreja confessional, uma igreja bíblica em uma parte da África ali. Enquanto o pastor dormia, eles atearam fogo na igreja. E no outro dia, meus irmãos, vocês acham que os crentes eles se desanimaram? Eles não fizeram o culto? Em meio aos escombros, em meio às cinzas, o pastor ele começa o culto, ele dirige o culto, ele prega o seu sermão, os irmãos oram e cantam e glorificam a Deus. Ainda que o espaço estava todo queimado, mas eles continuavam. Será que quando chegar a grande tribulação, meus irmãos, será que nós vamos ter essa intrepidez de entregar as nossas vidas por causa do amor de Cristo? Ou será que nós seremos iguais a esses crentes nominais que existem hoje? Igrejas gordas aí, obesas, que não estão preocupadas aí em dar a sua vida por Cristo, estão preocupados com dinheiro e enriquecimento. Será que a primeira perseguição vai fazer nós nos prostrarmos por terra e entregarmos aí a fé e caminharmos para longe de Cristo e nos revelarmos como cristãos nominais? Reflita sobre isso, meus irmãos. A perseguição é verdadeira, a perseguição é dura. E quando vier a grande tribulação, quando chegar o governo do anticristo, provavelmente nós vamos estar aqui se Cristo não nos tiver chamado para a sua presença. Será que nós vamos estar prontos aí para entregar as nossas vidas por Cristo? É tempo de refletirmos sobre isso, é tempo de pararmos de brincarmos de cristãos. Não é só frequentar culto, não é só estar ouvindo belos cânticos, não é só estar ouvindo sermões expositivos. É vida de dedicação, é vida de devoção, é vida de entrega diante de Deus. É tempo de estarmos saturados com a palavra de Deus e estarmos aí cheios do Espírito Santo. Porque se quando chegar a grande perseguição que está para vir sobre o mundo inteiro, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não formos eleitos de verdade, nós vamos sucumbir. Então, pelos frutos conhecereis a árvore, se é árvore frutífera ou se é mata espinhosa. Pensem sobre isso, porque não é tempo de brincar de crente, não é tempo de brincar de ir para os cultos, é tempo de ter uma vida devocional regrada e diária. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.